Você sabe o que é comunismo? Você já ouviu que o comunismo ia acabar com a pobreza e trazer justiça social, né? Pois é. Mas será que isso realmente aconteceu? Hoje eu vou te contar a história por trás dessa ideia que parecia perfeita no papel, mas que na prática gerou fome, miséria e muita dor pelo mundo inteiro. Fica comigo até o final, porque a verdade pode te surpreender. No dia 1º de janeiro de 1969, o jornal britânico Daily Mail publicava um editorial com um título impactante: "A era da miséria do socialismo chegou ao fim". O artigo celebrava a transição da Grã-Bretanha para um sistema econômico capitalista. Afinal, a economia do país estava prestes a ser liberalizada, o que abriria caminho para o consumo de produtos estrangeiros e para o investimento em larga escala. O editorial defendia que as conquistas do socialismo, como o fim da miséria e a redução da desigualdade, haviam sido conquistadas muito antes do advento do socialismo, durante o longínquo período do laissez-faire. Em outras palavras, as reformas liberais de Margaret Thatcher estavam selando o fim de uma era, a era do socialismo. Mas será que o socialismo havia chegado ao fim? Ou será que o socialismo de fato nunca existiu? E se o socialismo, apesar de nunca ter sido plenamente implementado, é uma ideologia perigosa? 2023 marca 100 anos desde a Revolução Russa, marco inicial da experiência comunista em larga escala. Mas será que o comunismo na prática se diferencia do socialismo? Quais foram as experiências mais emblemáticas de implementação do comunismo? E será que o comunismo, apesar de utópico, é uma ideologia perigosa? Com o advento da Revolução Industrial, a Europa Ocidental vivia um período de grandes transformações. O capitalismo industrial estava em ascensão e as cidades abrigavam milhões de trabalhadores que viviam em condições miseráveis. Surge então a proposta socialista, que pregava a abolição da exploração do trabalho, a igualdade entre os sexos, a igualdade racial e a redistribuição da riqueza. Para os socialistas do século XIX, o fim da exploração do homem pelo homem só era possível com a abolição da propriedade privada dos meios de produção. A partir daí, a doutrina socialista se ramificou em diversas correntes, como o anarquismo, o cooperacionismo, o socialismo utópico e o marxismo. Marx e Engels, autores de O Manifesto do Partido Comunista, publicaram em 1848, alicerçaram o que viria a ser o comunismo científico, baseados em leis científicas, segundo eles, a lei da luta de classes. Marx acreditava que a história da humanidade era marcada pela luta entre as classes. No contexto do século XIX, a luta era entre a burguesia, donos dos meios de produção, e o proletariado, classe trabalhadora que vendia sua força de trabalho para sobreviver. Para Marx, a burguesia explorava o proletariado, lucrando com o trabalho do proletariado, mas sem retribuí-lo devidamente. A solução para Marx era a revolução, instaurando um governo do proletariado, que acabaria com a propriedade privada dos meios de produção e inauguraria uma era de fraternidade e igualdade entre os homens. Engels, coautor de O Manifesto Comunista, idealizou uma sociedade sem classes, sem Estado e sem propriedade privada. Festo Comunitário idealizou uma sociedade sem classes, sem Estado e sem propriedade privada. O socialismo científico de Marx e Engels inspirou a fundação de diversos partidos políticos em todo o mundo. Após a Revolução Russa, a Rússia de Lenin e, posteriormente, a União Soviética de Marx se tornariam os primeiros países a tentarem a construção do comunismo em larga escala. A experiência russa mostraria que o comunismo, apesar de utópico, é uma ideologia perigosa. A Revolução Russa de 1917 instaurou a era comunista em solo russo. Liderado por Vladimir Lenin, o Partido Bolchevique, grupo político ligado à doutrina marxista, tomou o poder na Rússia czarista. O Manifesto Bolchevique defendia, entre outras medidas, a criação de sovietes, conselhos de trabalhadores, soldados e camponeses que substituiriam o poder czarista. A partir de 1918, a Rússia entrou em guerra civil, um conflito armado entre os bolcheviques, defensores da Revolução Russa, e os seus inimigos. A guerra civil durou até 1922 e resultou na vitória dos bolcheviques.
A vitória permitiu que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas fosse fundada em 1922, o primeiro país do mundo a declarar-se comunista. Sob o governo de Joseph Stalin, a União Soviética se transformou num regime totalitário. O governo controlava cada aspecto da vida dos cidadãos, desde a quantidade de carne que um trabalhador podia comprar no supermercado, o número de filhos que uma família podia ter e até o que os cidadãos podiam ler nos jornais. A coletivização da agricultura e a mecanização do trabalho no campo provocaram uma profunda crise agrária na União Soviética. No início dos anos 1930, o governo soviético implementou políticas para modernizar a União Soviética. O objetivo era transformar a Rússia de um país agrário num país industrial. As fazendas rurais seriam transformadas em propriedades coletivas, onde o governo controlava a produção e o maquinário. A produção seria organizada por uma administração centralizada em Moscou. Os camponeses, por sua vez, seriam organizados em equipes de trabalho. A iniciativa individual, contudo, deixaria de existir. Quem não quisesse trabalhar na equipe de trabalho seria acusado de sabotar a produção. Diversos camponeses, portanto, opuseram resistência à coletivização das fazendas. A resistência camponesa foi brutalmente reprimida. Famines generalizaram-se, levando à morte de milhões de pessoas. O episódio ficou conhecido como Holodomor, morte pela fome, em ucraniano. O Holodomor foi o episódio mais grave da história da fome na União Soviética. Milhões de pessoas morreram de fome nas repúblicas socialistas soviéticas, especialmente na Ucrânia. O episódio foi resultado do fracasso da política de coletivização da agricultura. A fome teve um forte impacto na demografia da União Soviética, afetando de forma especial a Ucrânia. De acordo com o historiador canadense Robert Conquest, cerca de 7 milhões de ucranianos morreram vítimas do Holodomor. Outras estimativas, contudo, apontam para 10 milhões de mortos. Além da Ucrânia, a fome também teve forte impacto em áreas catars, caucasianas e no norte do Cáucaso. Em 1933, o governo soviético adotou o Decreto da Troika, um conjunto de medidas que visavam a intensificação da coleta de alimentos para fins de exportação. O decreto alterou as metas de recolhimento de grãos para exportação e determinou que as autoridades locais pudessem recorrer a métodos urgentes para atingirem as metas. Um dos métodos utilizados foi a requisição forçada, ou seja, o governo impunha aos camponeses uma determinada quantidade de alimentos que deveriam ser entregues às autoridades. A partir do decreto da Troika, o terror se abateu sobre os camponeses. A requisição forçada se transformou num verdadeiro saqueamento. Muitas famílias não conseguiam entregar os alimentos requisitados. Por isso, camponeses viam-se forçados a vender seus gados, seus porcos e suas ovelhas, ou mesmo a comer os animais para evitar que fossem desapropriados. A partir de 1933, o governo soviético proibiu a venda de cereais no mercado interno. Vender grãos no mercado interno tornou-se um crime punível com a prisão. A partir de 1934, o governo soviético adotou o sistema de entrega estatal de ração, EDESA, que previa a distribuição de ração para a população em troca de trabalho. Em áreas rurais, a população era obrigada a trabalhar no campo para receber alimentação. A partir de 1934, o governo soviético instituiu o passaporte interno para a União Soviética. O objetivo era impedir a migração da população rural para as cidades, onde a oferta de ração era maior. A partir de 1935, o governo soviético adotou o sistema de racionamento, ou seja, a população recebia um cartão de racionamento para a compra de alimentos. O comunismo na China. A experiência da União Soviética inspirou outros países a experimentarem o comunismo. A China, por exemplo, experimentou as políticas comunistas sob o comando de Mao Tse-tung. Mao implementou o Grande Salto Adelante, um conjunto de políticas que visavam a rápida industrialização e urbanização da China. As políticas do Grande Salto Adelante visavam a rápida transformação da China num país industrial. No campo, as fazendas seriam transformadas em propriedades coletivas e a produção seria organizada por comitês. O governo chinês, por sua vez, construiria fábricas e estaria a cargo do planejamento do desenvolvimento do país.
O grande salto adelante visava, ainda, a criação de um novo ser humano, o ser humano chinês, a partir da supressão do indivíduo e da tradição familiar. A nova formação do ser humano seria realizada por meio da educação, que por sua vez estaria a cargo do governo. As políticas do Grande Salto Adelante se iniciaram em 1958 e se estenderam até 1962. No início, o governo chinês confiou nas forças armadas de proletariado para a realização do comunismo. O comunismo seria realizado em 3 a 5 anos. Contudo, o processo de industrialização da China não se iniciou. O período do Grande Salto Adelante, contudo, foi marcado por intensas purgas, como a campanha anticapitalista e a campanha anti-raitista. A campanha anticapitalista, por exemplo, visa eliminar os capitalistas de cabresto. Trata-se de camponeses que, apesar de trabalharem o campo, possuem gado e terras. A campanha anti-raitista, por sua vez, visa eliminar os raitistas, ou seja, aqueles que discordam das políticas de Mao. A campanha anti-raitista foi um dos momentos mais violentos do período do Grande Salto Adelante. Estima-se que cerca de 17 milhões de pessoas tenham sido presas durante a campanha anti-raitista. Um dos episódios mais emblemáticos da violência do período foi a execução de Huai Guofeng, um camponês que se rebelou contra a cobrança de impostos do governo chinês. O movimento de Huai Guofeng se espalhou por diversas províncias da China. Camponeses atacavam escritórios do governo e armazéns que guardavam os impostos. A revolta dos camponeses, contudo, foi duramente reprimida por Mao. A partir de 1960, Mao iniciou as campanhas de queda para frente, ande para frente, que visavam a intensificação da produção agrícola. As campanhas se tornaram uma das piores catástrofes agrícolas da história da China. Contudo, a partir de 1962, Mao Tse-tung adotou queda para frente, ande para frente. O líder chinês declarou-se disposto a errar em prol do comunismo. Estimativas apontam que o queda para frente, ande para frente, resultou na morte de 36 milhões de chineses. Estima-se que foi onde o comunismo mais matou pessoas no mundo. O comunismo na Coreia. Após a Segunda Guerra Mundial, a Coreia, por sua vez, encontrava-se ocupada pelas potências vencedoras, Estados Unidos e União Soviética. As potências ocuparam a Península Coreana em 1945. A divisão da Península Coreana em Norte e Sul marcou o início da Guerra Fria. A Coreia do Norte, sob o comando de Kim Il-sung, tornou-se um país comunista. A Coreia do Sul, por sua vez, sob o comando de Syngman Rhee, tornou-se um país capitalista. Em 1950, a Coreia do Norte invadiu a Coreia do Sul para unificar a Península Coreana sob o socialismo. Esse ataque deu início à Guerra da Coreia, que durou até 1953. E se a gente olhar para os dias de hoje, temos a Coreia do Norte como um dos poucos países ainda comunistas. Lá, o governo controla absolutamente tudo. O que as pessoas comem, o que assistem na TV, o que leem e até como devem cortar o cabelo. Enquanto isso, a população vive em extrema pobreza e o país enfrenta constantes crises de abastecimento. O legado do comunismo. Apesar de utópico, o comunismo inspirou movimentos sociais em diversas partes do mundo. A experiência histórica do comunismo, contudo, mostra que o comunismo é uma ideologia perigosa. O comunismo, além de utópico, é uma ideologia totalitária que elimina a liberdade individual. No Brasil, o comunismo teve grande influência no início do século XX. O Partido Comunista do Brasil, por exemplo, foi fundado em 1922. A experiência do comunismo no Brasil, contudo, limitou-se à participação em movimentos sociais e à vanguarda de intelectuais. O comunismo jamais obteve grande aceitação no Brasil. O que esses exemplos mostram é que, embora o comunismo prometa igualdade e justiça, na prática ele acaba eliminando a liberdade individual e causando profundos desastres econômicos e humanitários. É uma lição que a história deixa bem clara: ideias que parecem boas no papel nem sempre funcionam no mundo real. E agora eu quero saber de você. O que você acha sobre o comunismo? Acha que a teoria ainda tem chance? Ou a história já deixou a lição clara? Comenta aqui embaixo. Vou ler todos os comentários e a gente continua esse debate por lá.
Ah, e claro, se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Aqui, a gente sempre descomplica os assuntos que realmente importam. Valeu e até a próxima!